Agora 11 horas e 17 minutos. Muito bem, é o seguinte, vamos falar de polêmica e de divergências internas aí ligadas ao PT, né? Visitas de ministros do governo federal ao Paraná sem aviso prévio ou convite a lideranças locais aqui do Paraná, do PT, provocaram aí um certo mal-estar em bancada estadual do partido. Eita, que vem racha pela frente. A insatisfação dos políticos foi registrada numa carta interna do PT, só que o documento foi para um grupo de WhatsApp e daí foi para o mundo, né? Porque os prints são eternos. Então, mandar num grupo do WhatsApp, você pode saber que você está mandando para o universo, basicamente. Eles já imaginavam que vazaria. Claro. Eu vou mandar um documento sigiloso no grupo de trabalho aqui do WhatsApp, no grupo do diretório do meu partido aqui, ninguém vai vazar. Imagina. Super sigiloso. Então, a principal reclamação nesse documento lá é o seguinte: o pessoal do PT aqui do Paraná tá magoado porque sente falta de atenção dos ministros e do governo federal com as pessoas que levantaram a bandeira de campanha do Lula aqui no Paraná, com as pessoas que foram lá colocar como apoiadores de Lula, que foram pedir votos para Lula, algumas pessoas. Então diz que quando vem para cá veio a ministra da Saúde, por exemplo, recentemente, veio o ministro da Justiça, Flávio Dino Curitiba, recentemente, que o pessoal do PT que apoiou nas eleições agora parece que é meio que tchau, obrigada. Valeu aí, o apoio foi muito legal durante as eleições. Então, além de discordar da aproximação, por exemplo, de integrantes, né, do PT com algumas pautas do governo Ratinho Júnior, a gente vê então que essa ala de insatisfeitos alega que, por exemplo, foi surpreendida com a visita da ministra, ninguém avisou os apoiadores. Né, não sabiam, diz que nem todos os políticos foram informados, nem todos receberam aquele convite, o convite. Todo mundo quer ser convidado, né, para quando vem as coisas políticas e tal. Então, essa ala não gostou de ficar de fora, digamos assim, das agendas ligadas ao governo federal no Paraná. Então, a Anísia Trindade, que é a ministra da Saúde, participou do evento em Curitiba. A gente registrou aqui no jornal, inclusive, né? Depois se reuniu com o governador Ratinho. Tinha lá o deputado Zeca Dirceu acompanhando. E aí, num desse trecho desse documento vazado aí, os políticos petistas que estão chateados com o governo Lula dizem que o seguinte, abre aspas, tá? A bancada do PT no Paraná procura sempre a união e o crescimento. Atitudes como essa não contribuem no fortalecimento do partido, pelo contrário, enfraquecem a nossa luta. É de extrema importância que quem está no dia a dia do partido, quem ajuda a construir o PT no Paraná e quem faz oposição ao governo do estado, tenha conhecimento e integre as agendas do governo no Paraná. Sentiu a mágoa daqui? Isso pra mim não é mágoa não, Rafa. Tá furioso o tom pra você? Isso pra mim é ciúme. É ciúme, tá. Eu acho que mágoa e ciúme, elas combinam muito nessa frase. Então vamos lá, ó. Aí a gente procurou, né, pra comentar essa carta interna e que mostra um aborrecimento, né? Olha, tem que avisar a base. A gente tá aqui no dia a dia fazendo a luta do partido e aí vocês vêm pra cá com uma agenda e não avisam a bancada do PT do Paraná que busca a união, apoio ao trabalho do governo federal. Então a Jovem Pan procurou lá o pessoal do PT, mas aí o que aconteceu? Ninguém quis falar. Ninguém quis se manifestar sobre isso. Já o líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Requião Filho do PT, ele já tinha publicado no Insta dele lá um textão essa semana, fez um post lá dizendo, com uma declaração aberta em relação a isso, né? Expondo essa situação, essa falta de atenção e consideração, digamos assim, com os apoiadores de Lula aqui no Paraná. Então, em conversa com a Jovem Pan News, ele reforçou essas críticas e diz que sim, existe um problema entre o governo federal e o PT no Paraná no quesito agenda política. Vamos ouvir o Requião Filho. A bancada trabalha com essa história de brigas internas, permanecem internas. E eu acho que a crítica do partido político ela tem que ser sempre pública, com a maior transparência possível, mas respeito à maneira do partido trabalhar. Agora, o que nós temos são problemas de agenda política entre o governo federal e o PT estadual. O PT estadual, por exemplo, é contra a venda da Copel. O ministro de Minas e Energias se colocou favorável. Nós somos contra o modelo do Ratinho e do Bolsonaro de pedágio. O ministro Renan Filho se colocou favorável. Daí, na sequência, 2 ministros vêm trazer benefícios para o Paraná, o que é muito importante e demonstra que o governo federal não está discriminando o Estado, mas a bancada estadual e federal do partido
fica sabendo praticamente que pela imprensa das agendas dos ministros. Então isso é um erro muito grande de um partido que no Paraná não teve ajuda nenhuma por parte do governo e teve praticamente somente nos seus filiados o apoio político. Recado claro, recado direto aí, né, para a direção nacional do PT e o governo Lula. Inclusive me chama muito o ponto que ele fala assim, né, o partido acha que a divergência interna tem que permanecer interna, não tem que vazar. Eu acho que não, que tem que ser exposto à sociedade e que a gente tem que debater abertamente e francamente. Bom, eu como jornalista apoio, acho que tem que ser discutido de forma aberta, a gente gosta de saber o que se passa com relação à transparência dentro dos partidos. Até porque se ficar internamente apenas a discussão, ou pelo menos os problemas, só serão resolvidos no âmbito do ego. Enquanto a briga, a rusga não se resolve também os problemas que cabem, ou pelo menos que diz respeito à sociedade. Então dá aquele sinal, assim, quando precisou pra gente fazer as eleições, abraçamos a causa, fomos lá fazer campanha. Agora sentimos um pouco, assim, de escanteamento, digamos, quando vem as ações do governo federal pra cá. O Requião Filho, deputado estadual, disse ainda que a relação com a presidência nacional do partido segue sem rusgas, mas que a comunicação do partido local com Brasília, o governo Lula, Palácio do Planalto, esta sim tem gerado ruídos. Então fala, não é o PT nacional, tá? É o governo Lula. Vamos ouvir o Requião Filho. Eu tenho visto a presidente nacional do partido comprar as brigas do Paraná e a voz dela não ter ecoado nos corredores do Palácio do Planalto. Então a nossa relação com a presidente nacional, inclusive na agenda política, caminha muito bem. Está tendo algum ruído de comunicação entre o partido e o Palácio do Planalto, na minha opinião. Eu acho que essa carta interna é um aviso para Brasília, para os ministros, da insatisfação aqui do partido. É lógico que você vai ter os puxa-sacos que já estão se manifestando aí no Twitter, ficando nervosos, porque eles acham que política é torcida de futebol. E não é. Política é coisa séria. E quando o governo erra lá, nós temos que gritar aqui. Então, fora os puxa-sacos, os alienados, os militontos, eu acho que é uma maneira de se conversar formalmente com Brasília e com o governo federal como forma de instituição para instituição. Muito bem, então tá aí a fala dele, né, militontos, você bem lembrou, né, tinha aquele discurso da esquerda dos patriotários, né, pro pessoal da direita, e agora a própria esquerda se chamando ele de militontos, digamos assim, né, que é o pessoal que não consegue fazer autocrítica, ele tá dizendo, perceber faz a defesa cega, segundo a fala ali do deputado estadual. Então, ele não é o único que assinou a carta, quem mais tá lá, né, a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, jovem, o Arilson Chiorato, liderança do PT do Paraná, doutor Antenor, a Luciana Rafaim, já foi deputada em outras ocasiões estadual, o professor Lemos, e também o deputado que recentemente virou pauta, né, mais uma vez na Assembleia, Renato Freitas, do PT Escola. Quando que o PT vai se posicionar em relação às atitudes e também ao comportamento de Renato Freitas na Assembleia? Não sei. Mas hoje o que me cheira essa carta é ciúme. É aquela sensação de fui excluído do rolê. É basicamente isso, porque hoje nós temos paranaenses, Rafa, que são muito próximos do governo federal. Falamos aí de Gleisi Hoffmann, falamos de Zeca Dirceu, inclusive citado na carta. E será que são eles os militontos? Fiquei refletindo aqui. Quem são os militontos a que se refere Requião Filho? E vale dizer que toda essa insatisfação, ou pelo menos a primeira faísca, começou com o Requião pai, algumas semanas atrás, quando ele expôs a insatisfação dele, a falta de apoio dele, a falta de convite dele para os eventos envolvendo o Lula, até mesmo na visita do Lula, e fez inclusive denúncias em relação à escolha de membros da Itaipu Binacional. Enio Verri ficou lá com a diretoria, então é preciso apurar esses fatos, porque as denúncias de Requião são graves, saber até que ponto estão corretas, saber até que ponto existe ou não existe uma, sei lá, posso chamar de corrupção, talvez uma ilegalidade nessa tratativa. Requião Filho, essa semana, também já disse que já se colocou à disposição para ser candidato à Prefeitura de Curitiba e disse que só sai do PT expulso.
Então, assim, parece insustentável a situação. Não sabemos se isso é de fato uma cortina de fumaça ou se isso de fato é um problema. Então, o diretório, Arilson Chiorato, o presidente, tem muito o que administrar. Gleisi Hoffmann como também uma boa interlocutora entre Lula e entre o PT estadual. O Zeca Dirceu também precisam, de alguma maneira, intervir, apaziguar os ânimos, ver qual é o causador ou o grande problema e ver também, né? Quando, onde, como essa corda vai arrebentar. E se vai arrebentar. O que fica claro, na verdade, ali é que a briga não é exatamente com a militância partidária do PT. É alguma insatisfação, algum ruído que provavelmente a conversa complicou diretamente com alguma liderança do Planalto, pessoal, né? No governo. Alguma declaração, alguma questão, porque não iriam, a gente imagina, né, excluir deliberadamente. Pode ser erro de comunicação, porque esse governo vem registrando aí erros crassos, inclusive nos últimos dias, pode. Mas, de fato, o pai, por exemplo, a gente trazer a situação aqui, né, do Requião Filho, teve toda essa história que você bem lembrou do cargo de Itaipu, né? Em tese gostaria, a imprensa colocou lá em alguns blogs de um cargo X ou Y, o que ele negou depois, acabou recebendo lá o que era uma boquinha, né? O que era uma barganha, basicamente, para ele pelo apoio da eleição. O ponto é o seguinte, eu me pergunto também do ponto de vista desses deputados outros que assinaram, que não estão envolvidos exatamente nessa situação familiar, né, com o ex-governador do Paraná. É assim, você apoia um candidato à presidência da República, você defende as pautas dele, você faz as bandeiras dele, vem um emissário dele, uma autoridade dele para a sua cidade, você não é avisado, sabe que também não dá um pouco de razão desse abandono? Tem ouvinte ali dizendo que não é novidade, que o PT volta e meia cumpre e abandona pelo caminho. O Jefferson Oliveira, nosso ouvinte, está dizendo isso. Mas sabe que essa insatisfação ela é tão sem a proposta? Tem vários nomes de diversos aspectos, inclusive uma liderança ali do PT estadual assinando essa carta, né? Então não dá para dizer assim que aquele baixo clero, digamos assim, que está insatisfeito. E não é um ou dois deputados ou liderança, é a nossa bancada da Assembleia ali assinando a carta de insatisfação petista. Lula, após eleito, abandonou os aliados no Paraná, Rafaela? Aqui na nossa live estão dizendo que sim, 95%. A nossa enquete, você pode entrar lá no YouTube em Jovem Pan, Grupo RIC, deixar a sua opinião e os ouvintes, inclusive, vêm opinando, né? Eu já coloquei ali o Jefferson Oliveira dizendo que isso não é surpresa nenhuma, né? Tem um pessoal lá que está aproveitando para dizer assim, bom, né? Tipo, já que foi apoiar o Lula, deveria saber